Fala galera do E-Commerce Team, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito legal, que é um tema que está super em alta, mas antes eu quero agradecer para as nossas empresas parceiras, que é a D&M Assessoria, que é a nossa assessoria de marketing para impulsionar o seu negócio, e a Life Labs Nutrition, que é a nossa empresa de nutracêuticos, com foco em o seu resultado. E antes disso, muito obrigada a todo mundo que está aí se inscrevendo no nosso canal, fazendo parte do nosso processo de crescimento. A gente vai iniciar agora e eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Seja bem-vinda, Silvino. Vamos lá. Obrigado, Isabela. Muito bom estar aqui hoje com vocês, falar sobre um assunto extremamente importante, algo que a gente precisa falar para qualquer tipo de empresa, que eu acho que é o mais importante, a principal mensagem que a gente vai mandar aqui hoje, que é um pouco sobre recursos humanos e psicologia organizacional. Show de bola. O tema de hoje, galera, é o seguinte: do caos à excelência, como a Integra RH resolve os maiores desafios de gestão de pessoas e impulsiona as empresas ao sucesso. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, da sua história e depois, obviamente, contasse como começou a Integra, aonde ela nasceu, como ela nasceu, para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais de você. É interessante a gente começar literalmente por esse ponto da apresentação, porque a minha formação fala muito do que a Integra né? Acho que por estar na direção da empresa e ter o objetivo de fazer com que ela tenha um olhar para a organização, para as empresas e também para o trabalhador, fala muito de quem eu sou, né? A minha formação, ela se dá diretamente na interseção entre a administração e a psicologia. Então, toda a minha perspectiva, todo o meu caminho, toda a minha formação, desde a graduação na administração quanto na psicologia, ela me trouxe um conhecimento e uma forma de tentar desvendar um pouquinho o que a gente estava em sala de aula estudando, buscando informações dentro daquilo que muitas vezes a gente não entendia enquanto aluno. E aí eu fui buscar na administração todo o olhar que a empresa deseja, todo o olhar que a empresa tem para que ela alcance seus objetivos, tenha suas metas, alcance tudo aquilo que ela precisa fazer para que a lucratividade exija e que aconteça. Né? E isso é muito interessante porque a minha formação na administração, ela me trouxe muito essa perspectiva de tentar entender esse lado da empresa, que é o que a administração estuda. E a experiência também, né? Sim, porém, a prática. A ideia da psicologia, e a psicologia ela surge na minha vida justamente para poder entender o lado do trabalhador, que é algo que a administração ela não tem um foco tão específico, porque ela trabalha com o olhar da administração, e eu queria aprofundar um pouco mais a visão do trabalhador. Então, a psicologia ela chega no meu caminho nessa perspectiva de tentar trabalhar um pouco mais esse olhar do trabalhador para a gente poder conseguir fazer a integração dessas duas visões. E quando a gente tem essas duas integrações, lá no doutorado, também na psicologia, quando eu fui buscar toda essa formação, eu consegui trabalhar e desenvolver um tema que hoje faz parte do que a gente está trabalhando, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, que é sobre as condições de trabalho, qualidade de vida no trabalho, para que as organizações tenham sucesso e elas consigam alcançar os seus objetivos organizacionais, tendo pessoas motivadas, tendo pessoas engajadas e que falem a mesma linguagem da cultura que precisa ter ali dentro. Porque não adianta uma organização trabalhar, desejar com que a cultura exista, porém, se o trabalhador não perceba isso e não faça sentido, que é algo muito especial, que acho que a gente vai falar aqui muito hoje em relação a essa perspectiva da ideia entre a organização e o trabalhador. Então, a minha formação, ela caminha desde a graduação até o doutoramento na perspectiva de tentar entender os processos relacionados da empresa, das organizações, com os trabalhadores. E a Integra, ela nasce nesse processo, ela nasce nessa perspectiva. Eu ia te perguntar isso agora. Você falou assim, sobre integrar as pessoas, né? O nome da empresa já é isso, Integra. Então, o nome se deu sobre esse pensamento, sobre essa missão que você foi buscando ali, entendendo a necessidade dentro das organizações, da experiência que você teve. E é muito interessante porque o logo da empresa, ela nasce também nessa perspectiva. Quando a gente estava conversando inicialmente para poder formar, eu falei que eu queria um logo onde eu pudesse trabalhar essa perspectiva da integração, onde as pessoas pudessem olhar para esse logo e entender que a Integra ela está justamente para poder fazer essa integração dos processos. Fazendo essa leitura, né? De bate e pronto. A pessoa bate o olho no seu logo e já consegue entender isso. E consegue entender. Claro que a gente está falando de algo visual, mas a gente vai falar também um pouquinho daquilo que é prático dentro dos produtos que a Integra hoje ela oferece para as organizações. Então, nessa ideia e nesse contexto, eu queria que as pessoas pudessem olhar não somente para o logo e conseguissem entender o nome que é Integra, que já vem de imediato a ideia da integração, algo que eu consiga trabalhar especificamente a relação do trabalhador
com a organização. Então, a Integra, ela nasce dessa necessidade. Hoje, muitas organizações vieram e chegavam até a mim por causa das pesquisas que eu desenvolvo com trabalhadores e com as organizações, desejando para que, enquanto eu, pesquisador, pudesse responder para elas o porquê que essas pessoas não conseguiam falar a mesma linguagem dos seus CEOs, dos seus diretores, dos seus gestores, e aí chegava como problema de pesquisa para mim, a gente ia para a prática identificar isso, e as empresas não conseguiam entender isso muito bem. Então, os produtos da Integra, ele nasceu, e a Integra nasceu com dessa dor, com essa objetividade de formar e organizar todos os processos relacionados à empresa e os trabalhadores. Legal demais. Você falou sobre isso, né? E assim, aí a gente acaba chegando num ponto também que é muito legal. A missão da Integra é fazer com que a gente talvez tire ali um pouco daquelas dores, né, que os empresários e empreendedores têm, né? A gente tá até falando com esse público aqui hoje. O pessoal vai assistir muito, né? Hoje na nossa agência aqui a gente tem muitos clientes dessa forma, mas eu queria que você contasse pro pessoal um pouquinho assim da missão, né? E quais são os seus maiores desafios para poder entrar numa empresa, numa companhia, identificar essas dores, né, pra gente poder conseguir sanar isso e conseguir entregar um resultado de excelência. Esse é um produto que a Integra tem? É um produto, e é uma coisa que eu sempre digo para as empresas, para as pessoas que procuram a entrega, que é o seguinte: a gente precisa muito ter uma noção e uma perspectiva de que não é um produto como se fosse um pacote de batata que eu vou lá, compro, como estou satisfeito. O primeiro passo da Integra é um processo chamado diagnóstico. Eu preciso entender todos os processos que estão relacionados dentro daquela organização, junto à dor daquela empresa que chega para a Integra, e aí sim eu consigo detalhar e desenhar todos os processos. A grande maioria das vezes, quando a gente está desenvolvendo todo o processo de diagnóstico que a Integra desenvolve, a grande maioria das vezes está muito vinculada aos processos de retenção, desenvolvimento, treinamento, que a gente vai identificar para que depois a gente passe para o processo prático da ação. Então, quando as pessoas chegam até a Integra, o nosso primeiro momento, esse primeiro bate-bola, essa primeira conversa, é diagnosticar aonde está o problema, que na grande maioria das vezes está dentro dos processos relacionais entre pessoas e objetivos organizacionais. E quando você fala isso, me traz, assim, uma memória, né, de experiência mesmo, né? A gente tá com essa cara de jovem aqui, tá, gente? Mas a gente tem experiência de mercado. Modéstia à parte. E eu já passei por algumas empresas, né? E ao longo desse processo de carreira, de profissão, enfim, eu aprendi um pilar que ele é muito importante, né? E que tá batendo no que você tá me falando agora. Que em primeiro lugar é pessoas, né? Segundo lugar é processos. E terceiro lugar é tecnologia. A gente não pode inverter essa ordem, porque senão a gente faz com que as empresas, as companhias, elas se tranquem, ela vai parar de funcionar. Isso faz sentido dentro do que você está entendendo que você está trazendo para a gente, né, para aplicar dentro dos processos de melhoria, enfim, de todo o processo da Integra? Essa fala sua é válida porque a gente precisa pensar o seguinte: toda empresa... eu quero saber se tá certo, viu, gente? Né? Porque a gente tem que saber, né? O cara é doutor em psicologia, então a gente tem que aprender com quem sabe de verdade. A gente precisa muito ter uma noção que é o seguinte, que eu sempre até debato e falo com parceiros, falo com os próprios diretores das empresas, que é o seguinte: o primeiro passo, que é o passo do diagnóstico, é a gente entender onde está a falha, onde está as consequências daquilo que não está fazendo gerar a lucratividade que ele necessita. Uhum. E é um debate que eu tenho e trago muito com os colegas, até mesmo da própria academia, quando a gente discute as pesquisas, que é o seguinte: as empresas existem para poder gerar lucratividade. Esse é o resultado, né? A gente não pode esquecer disso. E nem romantizar, né? Sim. Porque às vezes a gente para e fala assim, não, tem que ter tem que ter uma qualidade de trabalho extrema. Ok, temos que ter mesmo. A empresa, ela tem que gerar produtividade. Ela existe para isso. Ela existe porque eu preciso gerar o lucro a partir do planejamento estratégico que aquela empresa tem. Perfeito. E eu não posso fechar os olhos para isso. Porém, para eu poder chegar nesse processo final da lucratividade, eu necessito obrigatoriamente das pessoas. Além das pessoas, eu preciso de processos. Além das pessoas, eu preciso de tecnologia. Perfeito. Quando eu alinho essas três situações, ótimo. Então, como é que funciona? Processos. Você vai chegar na Integra, a gente vai fazer um processo de diagnóstico, a gente vai gerar todos os processos que precisam ser feitos. Ótimo, isso daí eu consigo te entregar e você vai sair feliz da Integra. Porém, você não vai conseguir fazer isso somente sozinho. Acontecer, né? E nem vai conseguir fazer com que isso tenha sucesso.
Por que não vai ter sucesso? Porque eu preciso preparar as pessoas. E nesse processo de preparamento das pessoas, existem várias outras camadas que a gente precisa aprofundar para que essas pessoas falem, elas consigam viver aquilo que a organização deseja. Então, os trabalhadores, que é a nomenclatura que eu gosto muito de utilizar, precisam conseguir entender qual é o clima e a cultura que está instalada dentro dessa organização. Entendendo desse clima e dessa cultura que está instalada dentro da organização, aí sim eu consigo fazer com que elas se desenvolvam para que no final gere a tal da lucratividade. Muita gente critica o processo do capitalismo, eu sou um crítico também, porém nós estamos inseridos e vivenciamos todo ele. Só que eu não posso fechar os olhos da romantização de que os trabalhadores precisam ter condições de trabalho, qualidade de vida no trabalho, respeito, porém todos esses outros nortes, eles vão ter e vão acontecer para que a lucratividade aconteça. Então a organização ela vai chegar até a mim muito queixosa dessa lucratividade que está sendo gerada pela ausência desse trabalhador. É um ecossistema, né? Se é a gente parar para poder pensar, se as coisas estiverem organizadas dentro das suas... Cada pessoa com suas caixinhas, né? A gente consegue fazer com que o negócio de fato aconteça. Né? Você falou uma palavra interessante, esse lance das caixinhas. Quando a gente fala dos processos, às vezes a gente foca muito nas caixas. Porém, essas caixas separadas, isoladas, elas não geram o resultado final. Elas não integram, né? Não integram. E aí chega a integra para poder realmente integrar todas essas áreas com as pessoas. Legal. E se eu tenho pessoas que entendem dos processos e mais do que isso, existem e têm condições de trabalho, qualidade de vida no trabalho, o resultado ele vai vir. E além disso tudo, eu preciso de ter políticas que falem para essas pessoas. Então, quando um RH nos procura para poder desenvolver um processo de consultoria aplicado, pontual ou global, dependendo do processo que ela nos contrata, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas tenham programas e se identifique até elas. Um exemplo, muitas empresas têm chegado na Integra dizendo o seguinte: eu não consigo reter os meus trabalhadores aqui dentro. E aí, na hora que a gente vai identificar o diagnóstico, essa empresa às vezes tem até cargos e salários desenvolvidos. Planos de carreiras, né? Planos de carreiras desenvolvidos. A grande maioria não tem, que é uma grande falha. Porém, algumas chegam com essas situações, só que elas não são... Acho que até pelo público que a gente conversou, que você me contou um pouquinho da história, talvez até tenha esses planos de carreira, mas a casa está desorganizada. Às vezes desorganizada e às vezes não existem processos de treinamento e desenvolvimento que eu vou informar para esse trabalhador que isso existe. E não existe um desenvolvimento que a gente chama dentro da entrega de um planejamento individual desse trabalhador. Se eu quero que ele esteja trabalhando aqui comigo, que ele vá se desenvolver e que ele vá ter uma ascensão dentro dessa empresa, seja ela vertical para cargos de liderança, ou seja nela horizontal, que é o crescimento júnior, pleno e sênior, que normalmente as pessoas conhecem, a gente precisa fazer com que elas entendam e qual é o prazo para ela poder alcançar isso tudo. E também o que eu percebo assim, né? Eu venho de uma experiência, né? De quase, vamos falar aí, 6, 7 anos de gestão, né? E acho que uma das maiores dificuldades hoje, né? De uma companhia, de uma empresa, de uma startup que seja, é o ponto da comunicação, da obviedade, né? E aí você tá falando sobre isso, tá me vindo um monte de coisa aqui na cabeça, porque eu falo assim... Nossa, isso é muito real. Às vezes o trabalhador, às vezes não, 100% das vezes ele precisa saber quais são os passos, quais são os fundamentos, qual é o propósito dele dentro daquela empresa, ou daquele lugar que seja, né? E aí tá alinhado com o que você tá falando. Um dos processos que a Integra faz é o processo de endomarketing. Às vezes a empresa ela foca muito no marketing externo, porque é algo que hoje em dia tem dado muito sucesso, é onde eu consigo alcançar o meu público-alvo, eu consigo fazer e vender para essas pessoas, porém eu esqueço dessa comunicação interna, que muitas vezes ela é feita em parceria com o setor de marketing, mas é uma responsabilidade... É um braço, né? Uma responsabilidade do setor de recursos humanos. Sim, perfeito. Então, o processo de recursos humanos, ele precisa trabalhar esse endomarketing, onde eu vou fazer essas comunicações específicas para os trabalhadores. Só que somente essa comunicação também ela não faz sucesso. Eu preciso integrar os processos. 360, né? 360, onde esse trabalhador ele vai saber aquilo que ele faz, o trabalho tem que fazer sentido para ele, porque também senão ele não vai entender o porquê que ele está ali. Então esse trabalho ele precisa ter a noção do porquê que ele faz, fazer sentido na vida dele e saber aonde ele se encontra. Quando esse trabalhador ele tem essa visão 360 e tem o sentimento de pertencimento, Perfeito. o processo dele
produtivo vai ser com qualidade. E mais do que isso, que é algo que a gente vai possivelmente falar sobre, ainda hoje vamos tocar nesse assunto, que é sobre a qualidade de vida desse trabalhador dentro das instituições. É porque passa a ser um espelho, né? Tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. A gente fala muito sobre assim, quando chega no trabalho, você tem que guardar suas coisas ali, pegar um sorrisinho e vestir. Gente, não existe. Esquece, isso não existe. Isso quando eu entro por essa porta... Isso é de 1800 bolinha. Quando nós entramos aqui para poder gravar esse podcast hoje, não existe a forma do Silvino, que é CEO hoje da RH, deixar o Silvino que tem vida pessoal lá fora. Perfeito. Esse processo onde a gente tentava segmentar aqui é trabalho e aqui é vida pessoal, não existe mais. Isso hoje, dentro dos programas que a Integra hoje desenvolve, de pertencimento, desenvolvimento de clima e cultura dentro da organização, é necessário e extremamente importante para que eu tenha essa visão do trabalhador na sua integridade. A sua subjetividade, ela vai fazer parte desse trabalho dele. Então, por isso que eu falo que a minha formação ajuda tanto o lado da administração como da psicologia, justamente para poder seguir no caminho aonde esse trabalhador ele vai ser visto na sua totalidade. Uhum. Ele é um trabalhador que ele entra e chega para dentro dessas organizações com seus processos, seus desejos, seus tudo objetivos definidos. E ele não vai deixar isso do lado de fora. Então, os programas que eu tenho, que a gente precisa implantar dentro das organizações, é para poder enxergar esse trabalhador. E aí você falando sobre isso, né? Eu fico imaginando, assim, hoje na nossa agência, nós temos mais de 50 clientes, né? E hoje uma das maiores dores das pessoas é sobre isso, dos empresários, né? Turnover, enfim, nós vamos falar sobre isso daqui. Fica com a gente ligadinho aí que a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas um ponto que é muito importante é o seguinte, eu acredito que seja mais um jogo de xadrez. Você colocar as pessoas para poder atuarem nos seus melhores lugares, dentro das suas competências, né, das suas condições, para poder conseguir fazer o que a gente iniciou nessa fala. É isso. Resultado? Então, pensando nesse resultado, o que acontece hoje? Muitas empresas chegam para a Integra e falam assim, olha, eu preciso ocupar essa vaga que está aberta aqui na minha empresa dentro de um processo de recrutamento e seleção. E eu sou muito claro com elas porque é o seguinte, se você quer algo somente para poder substituir ou para que você tenha um trabalhador de forma imediata na sua empresa, vá procurar uma agência de talento, uma agência de emprego. Hoje Banco de talentos, né? A Integra não vai trabalhar dessa maneira. O que eu faço hoje? Eu faço um processo de recrutamento e seleção e desenvolvimento dessa pessoa dentro da empresa. Por que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um processo de captação e aí vem de novo a parte da tecnologia que hoje a Integra tem e a gente desenvolve muito com a captação, inclusive, da inteligência artificial a nosso favor para poder chegar nos currículos e eu conseguir identificar as técnicas que são necessárias para poder ocupar aquele cargo. Logo em seguida, a gente passa para o passo da análise comportamental. Sim. Então, as entrevistas elas vão chegar, vai ter o processo de entrevista, a gente vai conseguir chegar nesse trabalhador e eu vou levar para essa empresa uma pessoa realmente que vai ter a configuração que a empresa desejante chegou na entrega e solicitou. Do cargo. Só que a gente tem um diferencial, que é o quê? O acompanhamento desse trabalhador a partir do momento que ele entra dentro dessa empresa. Normalmente nós ficamos com ele acompanhando em torno de 3 meses ainda. Então eu faço um treinamento de chegada com esse trabalhador, junto com essa empresa, para que a gente possa ir fazendo a avaliação do comportamento vinculado à parte técnica que ele já tinha me apresentado, que era obrigatória para isso. Uhum. E quando eu consigo fazer o desenvolvimento todo dessa etapa, possivelmente, e aí eu não vou falar exato, porque a gente está falando de uma matemática exata. É um negócio também que a gente não consegue controlar 100%. Né? Mas a tendência, quando eu trabalho na perspectiva de trabalhar todo esse programa que a Integra desenvolve no processo de recrutamento e seleção, o meu percentual aumenta muito para que essa pessoa permaneça. Porque nesse treinamento, desenvolvimento pós-contratação, a gente vai desenvolver esse treinamento de chegada com ele para ele poder entender aonde ele está chegando, que é onde as empresas hoje pecam. A gente precisa de pessoas para ontem para a gente poder alcançar. Um exemplo, a região onde nós atuamos, a Integra atua de uma forma muito potencial. A gente até chama lá no Mato Grosso, que é o Nortão, a gente tem um desenvolvimento muito grande. Lá em Sorriso, especificamente, Sorriso tem crescido muito. 20% de crescimento no ano é algo assim, exponencial, né? Perdendo só para São Paulo. Então, a chegada de empresas... Que é uma das maiores capitais do Brasil, né? Sim, é a capital do agro. Então, as empresas chegam para a Integra de uma forma com que elas vão desejar uma captação de trabalhador para ontem.
Só que eu falo o seguinte, olha, a gente vai ocupar essa vaga, porém você precisa me dar mais tempo para que essa pessoa permaneça na vaga e depois você não chegue para mim de novo para poder fazer com que eu capte uma nova pessoa porque ela saiu de lá. As empresas chegam muito desejosas que ocupemos essas vagas. Porém, elas precisam entender que processo de recrutar e selecionar gasta dinheiro. A empresa chegar para mim, ela vai ter que me pagar, ela vai ter que desenvolver esse processo. Só que não se só ela... com você, né? Mas também com o próprio trabalhador, Sim. né? E aí, o que acontece? Esse trabalhador, quando ele chega, quando ele recebe uma proposta, aí, de novo, um mercado de trabalho muito aquecido ou muitas oportunidades, eu tenho uma quantidade mínima de trabalhador, as opções fazem com que o desejo desse trabalhador, ele vai trabalhar e escolher onde ele quer. Só que essa empresa que chegou até a mim, ela quer que esse trabalhador continue. Para que ele continue nessa organização, eu preciso desenvolvê-lo no mínimo nesses 3 meses. Então, se a empresa tem essa consultoria junto conosco e a gente faz esse acompanhamento, o percentual de permanência dessa pessoa, de retenção dessa pessoa é muito maior. Então, as empresas chegam até mim, chegam com essa dificuldade e quando tem o resultado, elas falam assim, Silvino, realmente, que interessante, porque as outras captações que nós fizemos, nós ficamos aqui com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Se ficar 3 meses, tá bom, né? É, quando fica 3 meses, né? E ainda eu vejo pelas pessoas que contam os casos pra gente, né? E da agência mesmo. Nesse produto de recrutamento, seleção e desenvolvimento, eu sempre digo o seguinte, ainda a gente precisa ter um olhar para as questões geracionais, que é uma das coisas que a gente não pode fechar o olho hoje. Segura um pouquinho, que essa é uma próxima pauta nossa aqui. Tá muito bom esse papo, a gente tá falando sobre tudo e a cabeça tá assim, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas tá muito legal. Você falou sobre um ponto que eu quero trazer pra cá, mas antes disso, quero agradecer também ao nosso parceiro Mega Chips, que é a nossa batatinha aqui agora, oficial, do E-Commerce Team. Batatinha Chips pra você e pra sua família, depois a gente coloca o link aqui pra você conhecer mais. Mas antes disso, da gente chegar nessa parte de gerações e tudo mais, você falou sobre inteligência artificial. Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas eu vou perder o meu cargo para inteligência artificial. Nossa, mas a inteligência artificial vai tirar emprego de fulano de tal. Como que tá isso no mercado, assim, para as empresas, obviamente, né? E o que as pessoas comentam com você que faz parte de uma empresa, que tá fazendo recrutamento, seleção? Como que é o sentimento das pessoas em relação a isso? E o quanto você acha que isso pode impactar também diretamente no trabalho hoje? Quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente na área de gestão de pessoas, recursos humanos, psicologia organizacional, o primeiro momento foi muito crítico, foi assustador. Então, tipo assim, eu estou automatizando, estou colocando tecnologia para poder pensar pelas pessoas e desenvolver essas pessoas. Porém, que é o que eu sempre digo, eu preciso olhar para as situações e falar assim, olha, o que eu consigo tirar de bom disso tudo? Hoje, dentro do processo de recrutamento e seleção, a inteligência artificial ela me ajuda exponencialmente na captação específica dos candidatos. Então, hoje, os sistemas que nós utilizamos para poder fazer a captação de possíveis candidatos, a inteligência artificial, ela consegue buscar todos esses processos e fazer uma integração com todas as bases de currículos que a gente tem hoje, normalmente cadastradas, para poder trazer esses currículos para a gente. Algo que antes nós tínhamos que entrar em base por base para poder fazer essa captação. E que talvez as empresas gastariam ali 2 dias para fazer, hoje a inteligência artificial te ajuda nesse processo. Muito. E aí o que acontece? Os RHs das empresas, muitos ainda não estão utilizando esse processo. Quando chega para entrega, arcaicos, a gente vai, né? E nós vamos reestruturar um sistema de recursos humanos dessa empresa, que também é um produto que a Integra oferece, a reestruturação de setores de recursos humanos. A gente fala o seguinte, a gente precisa começar a adotar sistemas relacionados à inteligência artificial para que o trabalho do RH tenha mais sentido e seja mais assertivo. Porque se eu sou mais assertivo, eu gasto menos tempo em um processo administrativo. Se eu gasto menos tempo em um processo administrativo, eu vou gastar mais tempo aonde eu vou desenvolver o lado das competências. E principalmente eu vou conseguir analisar o lado do comportamento dessa pessoa. Que aí é onde o sistema hoje ele não dá conta, porque aí precisa realmente do psicólogo organizacional, dessa pessoa que está ali à frente, desenvolvendo todo o processo do comportamento que exige a figura da pessoa ainda. Mas toda a parte administrativa hoje, eu utilizo com 2, 3 cliques, eu consigo fazer uma coleta de quase 100 currículos em 2 segundos. Perfeito. E assim, uma coisa que é muito legal, né, gente? A Integra nasce num momento onde a gente tem muitas tecnologias. Então, hoje você já usa tecnologias avançadas
avançadas para poder fazer os seus processos, né? Buscar e trazer mais resultados para as empresas. E isso é muito interessante por causa da minha experiência lá da época do banco, quando eu trabalhava... Ah, é verdade, você tem essa experiência. Tenho experiência, foram 9 anos trabalhando no banco. Então esses cabelos brancos já fazem jus, né? Na época do banco, todo o processo de recrutamento e seleção nós fazíamos de forma manual. Nossa, sofrido, né? Sofrido. Então, era uma captação de currículo, onde nós pedimos, inclusive, para os próprios trabalhadores do banco, para poder nos enviar como indicações. Nossa. Então, era um processo muito manual. Nós tínhamos ainda calhamaços de currículos impressos. Então, eu passei por esse momento de uma forma muito dura, onde a gente gastava dias e dias para poder fazer triagens de currículo. Hoje, a inteligência artificial ela faz essa triagem para mim de forma automática. Então, eu ganho muito tempo para isso, para eu poder gastar tempo aonde realmente necessita, que é a parte comportamental que a inteligência não faz. E aí, eu preciso realmente da entrevista tradicional para que eu possa fazer as perguntas e identificar se aquela pessoa tem o lado comportamental que aquela vaga necessita. Que é o jogo do xadrez, né? Eu sempre tento pensar nisso. Eu preciso usar essa pessoa aqui no momento específico da empresa. Essa daqui não tá atuando legal aqui. Será que a gente consegue reutilizá-la? Eu acredito, né? Enquanto gestora, né? Fui gestora de pessoas durante muitos anos aí da minha vida. Eu sempre pensava nisso. Tentar recuperar as pessoas, tentando encaixá-las em posições, né? Não usar as pessoas como trabalhadores, né? Como você trouxe aqui. É até um termo que eu aprendi depois de muitos anos, né? Como pessoas descartáveis, né? Não é assim, né? A gente precisa realmente olhar para dentro, assim, nesse movimento. Mas aí você começa a entrar num outro produto que a Integra oferece. Porque a gente faz o processo de cruzamento de seleção, que é isso tudo que a gente está falando aqui agora, a gente começa o desenvolvimento e a gente também desenvolve as pessoas que já estão dentro dessa organização, que aí são os desenvolvimentos dentro daquilo que a gente chama de engenharia de cargos. Então, a gente trabalha todo o processo de planejamento e desenvolvimento dos cargos que existem nessa empresa. Por meio de um planejamento individual, a gente consegue fazer um planejamento das carreiras das pessoas dentro das empresas. Legal. Que é o que falta quando as empresas nos procuram falando de turnover ou de retenção, não estão conseguindo reter as pessoas dentro das empresas. Aí eu falo o seguinte, vamos aqui, de novo, lá do diagnóstico. O diagnóstico é extremamente... É a ferramenta, né, mais importante que eu tenho para eu poder entender aonde nós vamos atuar. Aqui na DM Assessoria, a gente também tem uma consultoria. A gente tem uma consultoria que se chama Venda Mais, que é para empresários, para a gente poder integrar marketing comercial, que é uma guerra de 1900 bolinha, né? É uma dor crônica que vai ter em todas as empresas. E quando a gente vai conversar com alguns empresários, eles querem que a gente atue imediatamente. Não, você vai vir cá, nós vamos fazer essa consultoria, a partir de amanhã eu vou ter resultado. Não, gente, a gente precisa criar um diagnóstico. O diagnóstico é o mais importante. Quando a gente vai num médico, o médico ele faz ali a prescrição do remédio que você precisa quando você está doente? Não, ele precisa te examinar. Nós do lado técnico aqui, né, das carreiras, dos processos, a gente precisa entender, né? Mas mais do que isso, agora é hora de fazer merchan. A gente tá falando da Integra, a gente tá falando de um monte de coisa aqui, mas fala pro pessoal o Instagram da Integra, pra todo mundo entrar lá, curtir, comentar e seguir a Integra, fala aí. Isso aí, pessoal, entra lá, Integra RH Oficial, lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do que a Integra oferece como produto, vai conhecer algumas parcerias que nós estamos fazendo, os clientes que nós estamos atendendo, e lá você conseguir acompanhar o nosso dia a dia, que também é algo muito especial, vocês poderem ver o nosso dia a dia, tanto no processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, pesquisas de clima e cultura, que é algo que tem nos procurado muito, os processos avaliativos, que está envolvendo muito o NPS, que hoje está muito em alta, como que o meu atendimento ele está sendo feito, como é que ele está sendo desenvolvido, que bate no processo de desenvolvimento de pessoas. A experiência do cliente, né? A experiência do cliente, porque possivelmente, quando a gente pensa ali naquele trabalhador e o cargo que ele ocupa, um dos itens que é avaliado é como ele está à frente ao cliente que ele atende. Legal demais. Interno e externo. Então, também, vocês podem acompanhar isso lá na nossa conta, Integra RH Oficial. Olha, se você tá com a gente aqui até agora assistindo esse podcast, é porque você tá gostando. Então, clique aí em gostei, inscreva-se no nosso canal pra gente poder, começar a subir lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Vamos dando sequência aqui na nossa próxima pergunta que eu anotei aqui, que eu acho esse tema sensacional, né? Falar sobre diversidade, sobre inclusão, é algo que, assim, me deixa até um pouco emocionada, assim, porque a gente tem alguns casos, né, próximos de pessoas que precisavam, né, ter mais espaço no mercado. Como que a Integra faz com que isso aconteça dentro do mercado hoje? Qual que é a importância que você vê disso para o mundo? De novo, né, não tem como a gente não falar dos produtos da Integra. Um dos produtos... Esse merchan é bom, hein? Olha lá, já tá até na tela, Integra RH, hein? A gente não pode esquecer o seguinte...
Antes de falar do produto, eu preciso olhar para a sociedade. Uhum. Hoje é inadmissível eu estar dentro de uma organização e não falar sobre diversidade, seja ela qual for. Indiferente do que hoje nós temos relacionado à questão de pessoas, a diversidade ela está presente e ela exige de você, empresário, de você que está à frente de organizações, de você, gestor, que faz processo de gestão de pessoas, entender um pouco mais sobre diversidade. Então, hoje a Integra ela desenvolve projetos de diversidade dentro dessas organizações. A gente estava muito vinculado à perspectiva somente de vagas obrigatórias, porque hoje exige leis, exige normas que me dizem sobre o processo da diversidade. Então, eu preciso ter, por eu poder cumprir uma lei, uma norma. Isso é bom? Sim, é ótimo, porque eu vou exigir que isso aconteça. Só que antes dessa lei, eu preciso de ter um entendimento das pessoas do que é diversidade, né? Que é o programa que a Integra faz dentro da ideia da diversidade. A gente tem um processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas vinculado ao clima e cultura, que é um guarda-chuva enorme dentro das empresas, onde a gente vai trabalhar com essas pessoas a perspectiva do que é diversidade. A partir do momento que as pessoas entendem o que é diversidade, a inclusão ela acontece de forma natural. As pessoas precisam entender o que é diversidade. E aí, quando a gente vê alguns processos de diversidade, é quase fazendo com que você desça a goela abaixo aquilo que está sendo imposto. E não isso é, né? Dar um tiro no pé. Uhum. É dar um tiro no pé. As pessoas precisam entender o que é diversidade para que os programas ele aconteçam. E também pare, né, de olhar para a diversidade, para a inclusão, com aquele sentimento de, nossa, coitado, não é isso. A gente precisa entender o seguinte, nós estamos falando de pessoas. Exato. Falar de pessoas, eu vou ter todos os tipos de pessoas possíveis dentro de uma organização. Uhum. Você fica quanto tempo dentro de uma empresa? Seja lá qual for o seu perfil profissional lá dentro. Você vai ficar 8, algumas vezes 10, 12. Nossa, é uma vida, né, gente? Imagina você ficar 10 anos dentro de uma empresa e você não ter ali o seu espaço. Você não ter a sua voz e você não ser reconhecido por aquilo que você é. Então, o processo de diversidade, ele vai caminhar dentro daquilo que as pessoas precisam entender o que é diversidade. Quando as pessoas entendem o que é diversidade, o programa de diversidade, ele flui. Então, hoje, a gente chega dentro das empresas fazendo e desenvolvendo pessoas para que elas possam entender primeiramente o que é diversidade. Entendendo diversidade, eu posso fazer qualquer outro tipo específico dentro do guarda-chuva de diversidade. Eu posso trabalhar com a perspectiva de gênero, eu posso trabalhar com LGBTQIA+, eu posso trabalhar com a perspectiva de raça. Então, todos esses itens que estão dentro do guarda-chuva da diversidade, quando as pessoas entendem o que é diversidade, o processo ele acontece. E aí eu te digo uma coisa, Isabela, que é extremamente importante. Lembra que eu falei que precisa gerar lucro? Lucro. Quando as pessoas são reconhecidas, não somente pelo trabalho que elas fazem, acontece. Mas pelo que elas são, o resultado vem. É automático. Por isso, quando os clientes chegam até a Integra, eu falo o seguinte, você deseja ter mais lucratividade, é por isso que você está me procurando. Uhum. Ok, tá certo, a gente está aqui para poder fazer isso acontecer. Porém, eu preciso de um investimento dentro das suas políticas, dentro das suas pessoas, para que essa lucratividade não seja algo partido. Então, exemplo, a pessoa que está aqui, às vezes, numa linha, num chão de fábrica, fazendo uma parte de um produto, de um processo, ela não pode ser alienada e não... Ela tem que entender o que aquilo que ela faz gera no final. Uhum. Para ela poder entender isso tudo, eu preciso reconhecê-la dentro daquele cargo, ela precisa reconhecer a empresa e entender a cultura daquela empresa. Você como recrutador, né, psicólogo aí, doutor em psicologia, você acha que falta acordos claros assim entre as empresas junto com os trabalhadores? Falta políticas dentro das empresas, que é um dos programas que a gente mais consegue desenvolver dentro da Integra. A gente desenvolve programas para que as pessoas e as políticas sejam claras, que é o ponto desde o início que a gente está falando aqui agora. As pessoas elas precisam entender quais são as políticas existentes dentro daquela empresa para que você se sinta pertencente daquilo. A gente tem uma política muito grande hoje dentro da perspectiva do dress code, que é a forma com que você se comporta visualmente. Antes nós tínhamos uma formalidade muito grande quando pensava-se no trabalho. Hoje a ideia do dress code ela vem de uma forma muito mais leve. Até mesmo na época do banco, nós éramos obrigados a ir trabalhar de terno.
Hoje, os grandes bancos, eles têm adotado políticas onde essa pessoa vai se comportar da melhor forma possível, dentro da forma de se vestir e de se comportar na sua forma de ser reconhecido. É aí que está o lance. Diversidade está dentro da perspectiva de reconhecimento. Se eu sou reconhecido, se eu sou reconhecida, possivelmente eu vou ser validada. Sendo validada, o fardo do trabalho... Não passa a ser um fardo. Ele se torna mais leve. E aí você também se sente importante, né? E com um sentimento de pertencimento, né? Sim. Isso é muito importante, é necessário. A gente precisa de ter espaço, né? E aí, já entrando numa vertente, que não sei se você vai falar um pouquinho, que é sobre o perfil dos trabalhos. Calma, porque senão a gente vai soltar spoiler. Tem uma pergunta aqui antes que eu acho que vai fazer muito sentido com essa questão do comportamento e tudo mais, que eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre psicologia organizacional e como que ela conecta, integra junto com as empresas que são os contratantes hoje da sua empresa. É um guarda-chuva muito grande. Falar de psicologia organizacional é eu entender o lado da organização. E aí eu vinculo a administração nesse processo todo, porque elas andam juntas e é onde que eu consigo fazer essa interseção entre as áreas para que elas consigam conversar dentro do que a gente chama hoje de psicologia organizacional. Ela vai trabalhar dentro da perspectiva de entender desde um CEO de uma empresa, de um diretor de uma empresa, de um sócio de uma empresa, do dono propriamente dessa empresa, seja ela uma empresa multinacional, a um pequeno empreendedor que está começando por agora, fazendo com que elas entendam os processos e as pessoas. A psicologia organizacional ela caminha nesse sentido. Caminha no sentido de fazer com que esse guarda-chuva está vinculado ao trabalho executado por pessoas, por gente. Quando esse trabalho é visualizado, quando esse trabalho ele é construído e enxergado que são feitos por trabalhadores, aí a psicologia organizacional ela tem sucesso. Aí eu consigo fazer com que um setor de RH exista. Se um setor de RH que existe, que é uma crítica minha muito grande, setor de RH, ele não pode ser feito para poder fazer festa de final de ano. Ou para poder fazer folha de pagamento, né? Isso aí é o departamento pessoal. A gente tem uma discussão muito grande, até né? de entender, Sim, né? O RH hoje é um guarda-chuva e o departamento pessoal, que é algo administrativo, ele tá ali, folha de pagamento é algo extremamente importante, precisam ter pessoas com conhecimento específico para isso, que é algo extremamente difícil, que a gente não enxerga, porém, todas as outras pessoas que estão dentro do lado da psicologia do trabalho propriamente dita, ela não está ali para poder fazer festa de final de ano. Isso é algo do setor do marketing. Ela não está ali para poder pensar somente no uniforme que a pessoa vai usar. Ela está ali para poder desenvolver pessoas. Então, a Integra, quando ela é contratada para poder formar um setor de recursos humanos, organizar um recurso humano ou implantar um setor de recursos humanos, a gente sempre parte desse ponto inicial. São pessoas que estarão voltadas para poder enxergar outras pessoas, fazendo com que os comportamentos estejam vinculados às técnicas desejadas, fazendo que estejam vinculados aos setores específicos para que esse setor produza e que o resultado final aconteça. Se o resultado final acontece, eu consigo pensar numa psicologia organizacional vinculada ao planejamento estratégico, que é uma dificuldade muito grande quando as empresas me procuram. Elas me trazem... Né? Não tem, e quando tem, o planejamento estratégico, ele é feito sem vincular o setor de recursos humanos. O setor de recursos humanos, ele precisa participar desse planejamento estratégico. Eu preciso saber qual que é o budget que eu tenho para poder desenvolver pessoas, fazer treinamentos, investir em benefícios, que é algo extremamente importante, que também é uma política que é um produto que nós desenvolvemos na Integra, que é a criação dos benefícios de acordo com a cultura da empresa, o desenvolvimento de cargos e salários. Então, esse pacote como um todo é feito de um RH estratégico que está dentro do planejamento estratégico da organização. Que aí sim eu consigo fazer com que o resultado final dessa lucratividade que eles me procuram, né? Desejando, ele aconteça realmente de fato. A gente já tá indo aqui para quase 40 minutos de podcast. Se você tá aí com a gente acompanhando, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos passar aqui para uma pergunta que eu acho que vai ajudar muito aí para todos os empresários, né, empreendedores. Como garantir, na verdade, né, que o perfil, né, desse trabalhador, né, que está sendo selecionado ali por você, ele se encaixe de fato nessa vaga? Como que a Integra consegue ajudar nesse processo? De novo, voltando no produto do recrutamento e seleção. A parte técnica, hoje em dia, ela está muito avançada por causa da tecnologia
com a IA que chegou e eu consigo fazer essa triagem de uma forma muito rápida. Logo em seguida, a gente passa pelo lado do desenvolvimento das formas comportamentais. Então, as entrevistas hoje tradicionais, elas fazem e elas aconteçam. O processo para que essa pessoa permaneça e ela aconteça, ela vai se dar a partir desse acompanhamento que eu faço junto... Durante todo o processo. Durante todo o processo. Aí, com certeza, o resultado ele vai vir. Legal. Uma outra coisa, assim, que eu queria que você trouxesse aqui, né, pro pessoal é, assim... Por exemplo, no núcleo de recrutamento e seleção da Integra, como que a plataforma vai conseguir denominar ali especificamente para a empresa, né? Se ela usa algum tipo de plataforma ou inteligência artificial dentro desse perfil, ou você pega ali para você, né, o seu guarda-chuva e faz essa seleção ali. Como que é esse processo? Primeiro eu preciso entender qual que é o cargo que a empresa deseja. Uhum. Quando essa empresa chega para a gente solicitando uma vaga, primeiro de tudo eu preciso entender o que vaga é essa. Uhum. Depois que eu entendo essa vaga, eu faço o desenho da vaga. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um gestor que é da área de logística. E na hora que quando eu vou ver realmente as informações do diagnóstico dessa vaga, é um gestor que não é de logística, da área de finanças, e ele tem uma nomenclatura incorreta. Então eu preciso primeiro acertar aquelas denominações. Essas arestas. Então quando eu faço essa denominação, o acerto dessa perspectiva, aí sim eu consigo caminhar dentro da assertividade do que eu tenho para poder encontrar essa pessoa. Porque se ele procurasse uma empresa que vai somente oferecer a ocupação da vaga, uma agência de trabalho, eles iriam entregar ali um gestor de logística. O meu trabalho, primeiro, é entender sobre aquela vaga, a entrevista com os gestores, e quando eu entendo sobre aquela vaga, a gente traz a denominação correta, porque aí eu consigo fazer a triagem correta, consigo analisar o comportamento correto para a gente poder garantir a presença dessa vaga sendo preenchida. E aí talvez seja o desafio maior, né? Como convencer para as empresas que ainda tem aquele RH tradicional, né, que a gente estava falando, misturado com DP e tudo mais, da importância de se ter todo esse desenvolvimento para que o resultado aconteça. Porque como que você vai chegar numa empresa? Primeiro, você está sendo contratado por uma consultoria ali, né, num processo. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, né, para não chegar com os 2 pés na porta. E aí você faz aquele diagnóstico e aí você fala assim, putz, preciso realmente fazer com que seja mudado ali o pensamento. Como é que você faz para poder vencer esse desafio? Ótimo. É dolorido. É muito dolorido, principalmente quando a gente chega... dói, né? Principalmente quando a gente chega já em organizações que fazem aquilo durante muito tempo e não alcançam o resultado que ela espera. E aí eu sempre falo o seguinte, olha, nós vamos por etapa. Depois do processo de diagnóstico, agora a gente vai entrar nas caixinhas para a gente poder desenhá-las desse processo. Só que para a gente poder redesenhar essas caixinhas, eu preciso redesenhar a cultura organizacional. Aí eu vou ter que criar uma missão, uma visão, entender quais são os objetivos organizacionais dessa empresa, aonde essa empresa quer chegar a longo prazo, médio prazo e curto prazo. E como fazer isso quando a gente está falando de uma cultura, talvez, familiar? Aí é um outro nicho que é uma dificuldade muito grande de entrar, mas que a gente consegue fazer também, desde que a empresa deseje. A gente não pode esquecer isso de maneira alguma. Uhum. As organizações precisam desejar fazer essas alterações. Sim. Se elas não estiverem abertas, eu até agradeço a chegada dela à Integra. Eu falo assim, infelizmente eu não consigo se você não aceitar os processos. Aceitar no sentido de você entender que esse desenho que nós estamos fazendo vai desenvolver as pessoas que estão dentro da sua organização. Então, a cultura organizacional, quando nós identificamos que o problema está nela, ou às vezes a gente tenta trabalhar algumas vertentes para a gente poder redesenhar, ou às vezes eu preciso fazer um processo de quebra realmente. E esse processo de quebra não é algo que é do dia para a noite. É um processo que vai sendo desenvolvido a longo prazo. Onde eu primeiro vou desenvolver toda a parte documental dessa organização. A partir do processo documental, eu vou trabalhar com o processo de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas para que elas reconheçam quais são os objetivos dessa organização, qual é a missão e qual é a visão dessa empresa para que essa cultura realmente ela exista dentro da empresa. E que mude, né, o cenário, né? E não é somente de cartazes espalhados pela empresa. São processos que a gente precisa fazer de desenvolvimento para que a pessoa entenda onde ela está trabalhando e quais são os objetivos dessa empresa. Até para eu poder fazer um match perfeito. Eu sempre falo com meus clientes o seguinte: pessoas e organizações têm que ter match.
Tem que ter um fit, Tem que ter, senão não acontece. Isso tem que fazer sentido. Tem que ter congruência. Não faz Na sentido. psicologia do trabalho, a gente tem uma linha de trabalho que a gente fala, que a gente trabalha, que é o sentido do trabalho. E nessa perspectiva do sentido do trabalho, se isso não fizer sentido vinculado ao trabalho, possivelmente o resultado final que você espera não vai ser alcançado. Tá vindo na minha cabeça aqui agora um negócio que é muito legal, né? Aqueles packzinhos, né? Que acontecem aí nas redes sociais, saem aqueles memes, né? E aí a gente vai entrar um pouco nesse assunto aqui agora. Até pra não ficar muito grande o nosso podcast, você tá com a gente aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, entrar lá no Instagram da Integra, seguir... Integra RH Oficial. E seguir a gente também, tá? Isa Santana, MKT e Silvino... Silvino.santos com 2 N's. Isso. Sobre a questão de... os memes, né? Que estão muito em alta, obviamente. E fazem parte. Eu quero que a gente conte um pouquinho, duas coisas. Sobre os dados que você me contou ontem de burnout, né? No nosso país. Mas falando de packzinho, né? De meme. Aqueles memes, né? Não adianta a empresa falar que vai... trazer benefícios pro trabalhador, né? Já ia até fazer uma gafe aqui, cometer um erro. Mas tá certo, quem é ao vivo é assim mesmo. Mas sobre aqueles presentes, né? Um chocolate de trabalhador, você dá um talento. É algo muito... É broxante, né? Vamos E aí eu quero que você conte os dados também sobre a questão do burnout, para depois a gente entrar na questão da qualidade de vida. Tá, vamos só por partes aqui, que é algo, você falou que é algo extremamente importante. Não adianta eu fazer festa de final de ano, entregar bombom pro trabalhador, fazer palestra de Setembro Amarelo, Outubro Rosa... CIPAT... A CIPAT era importante porque é obrigação. Então a gente bate na questão da lei, né? Sim, mas não adianta nada disso. Mas se nós não fizermos uma CIPAT de uma forma organizada e que faz sentido, aí de novo sentido para os trabalhadores, não vai servir de nada. Vai servir somente para poder cobrir um buraco que a lei exige e coloca lá. Então a primeira coisa que a gente tem falando quando você falou dos memes, que a gente bate na questão das culturas, que é uma das coisas que eu sempre trabalho com as empresas que nos procuram, que é o seguinte... Nesse processo de diagnóstico, eu preciso entender a cultura que está implantada ali. E nessa cultura, quais são as pessoas que estão trabalhando dentro dessas organizações. E principalmente nos cargos de liderança, né? Sim, o cargo de liderança é algo extremamente importante. Então, de novo, né? Quando a gente trabalha o produto de acompanhamento, desenvolvimento de líderes e executivo... Esse acompanhamento, esse produto que a Integra oferece é específico para esse público. É onde a gente trabalha essa visão 360 graus juntamente com a perspectiva da cultura vinculada às gerações. Então, hoje, a gente fala muito dessa geração Z, as pessoas têm criticado muito essa geração Z, e eu olho para eles de uma forma muito leve, muito tranquila, porque é muito interessante. É uma geração... É um olhar de doutor em psicologia, né, gente? É um olhar muito interessante quando a gente para poder enxergar que esses jovens... Eles falam aquilo que muitas das vezes a minha geração, não falaria. A nossa geração não fala ou que passou por isso. Então, exemplo, existem dados hoje da nossa geração Y, que o foco era um crescimento vertical nas organizações. Queria um cargo de liderança a tudo e a qualquer custo. E aí existem dados hoje que a grande maioria dessas pessoas que estão nesses cargos estão com seus remédios tarja preta sendo tomados. E aí o que acontece? Essa geração que está chegando agora, essa geração Z, ela olha para essa geração nossa anterior e fala assim, mas eu não quero isso de maneira alguma. Então as organizações está vivenciando hoje uma dificuldade extrema de desenvolver líderes. Por quê? Essa geração, elas não desejam esses cargos. Até porque liderar pessoas demanda tempo, né? Você tem que querer. Dentro dessa engenharia de cargos, hoje não tem como as organizações olhar para esses cargos na perspectiva de desenvolvimento, sabendo que eu preciso dessa geração que está chegando. Porque ela não vai ficar nessa empresa se essa empresa não falar a linguagem delas. Por isso que eu falo, hoje no processo de recrutamento e seleção, até isso a Integra visualiza. Porque essa pessoa que está sendo selecionada, de que geração ela pertence? Quais são os comportamentos que ela traz ou que ela deseja ter dentro dessa empresa para que a empresa consiga oferecer para ela um melhor processo de trabalho. Ela vai colocar em voga o que nós estamos vivenciando hoje. Um exemplo, hoje o Brasil é o segundo maior país com casos diagnosticados de burnout. Que é consequência de quem? Dessa geração anterior que passou por cima de tudo e de todos para poder alcançar cargos de destaques de grande liderança. E mais do que isso,
eu não posso fechar os olhos para a sociedade. E aí, de novo, por que a psicologia hoje ela me ajuda junto com a administração? Eu consigo ter um olhar crítico para o lado administrativo, mas consigo ter um olhar crítico também para os trabalhadores. E nessa junção, eu preciso olhar ainda para o mapa social que eu vivencio. Então, esse século que nós estamos vivendo é um século que acabou de vivenciar um processo muito crítico, que foi o processo pandêmico. Então, a pandemia, ela fez um racha muito grande historicamente. Traçou uma linha, né? Ela foi um marco teórico muito grande em um processo onde a gente está redesenhando as formas de trabalho, que é algo que a gente faz hoje com as empresas. Você acha que isso está associado à questão de turnover, né? Das pessoas não quererem mais ser CLT? É uma crítica minha que a gente vai entender como é que isso funciona. Hoje, as empresas podem contratar as pessoas como terceirizadas, né? Então, como tá muito em alta isso, né? Está em alta porque, dependendo do perfil da empresa, vai ser a melhor forma realmente de contratação de trabalho que ela vai ter. Porém, quando eu faço esse processo de terceirizar, eu tenho um dificultador muito grande do processo de cultura que eu vou implantar, porque essa pessoa não se sente muito pertencente a essa empresa. E aí, como é que eu faço nesse processo? SLT, não é? Posso cobrar? Não posso. A pessoa tem que fazer 8 horas de trabalho ou não? Ela tem liberdade? Mas aí, quando a Integra vai para o processo de diagnóstico, a gente fala que a gente ajuda, inclusive, nos processos jurídicos. Isso é legal, porque hein? Quando a gente vai para o processo de orientação dessas organizações, a gente consegue mapear, inclusive, o risco jurídico que ela vai ter se essa pessoa está sendo cobrada ou desejada e o perfil de contrato de trabalho que ela ocupa hoje não dá direito da organização fazer isso. Ou vice-versa, ou o que o trabalhador exige não vai ao encontro do que a empresa está oferecendo. Então, é algo que a gente precisa muito pensar nesse processo dessa organização entre essas duas partes. Mas voltando um pouquinho na perspectiva das gerações, que é algo importante, hoje a Integra, ela trabalha com esse perfil dentro da cultura organizacional, onde eu vou desenvolver pessoas, e aí eu sou, de novo, um pouco crítico com a ideia de pessoa certa no lugar certo, porque senão fica parecendo clichê, né? É clichê e somente essa xícara pode encaixar aqui. Se eu pegar uma outra xícara, que talvez tenha o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho, eu consigo colocá-la aqui nesse pires também e vai me servir no sentido de me oferecer o mesmo cafezinho que eu estava me oferecendo. Então, pensando talvez de forma diferente, mas que cabe, né? Da diversidade, das gerações, todo esse processo, quando ele é bem trabalhado, quando eu consigo desenvolver essas pessoas e entender quem são essas pessoas, eu consigo fazer com que o objetivo final desse cargo ele seja alcançado e seja promovido, seja ali tendo o seu crescimento ou vertical ou horizontal. Legal. A gente tá falando que a Integra nasceu, né, recentemente, né, mas a sua experiência, ela já é de longa data. Sim. Talvez, né, para os empresários e empreendedores que estão nos assistindo, a dor, né, que eu falei lá no início do nosso podcast, que é a dor mais latente. Hoje na agência, né, como eu falei, nós temos a DIM Assessoria, que é uma assessoria de marketing, né, para poder te ajudar a alavancar os seus resultados aí na sua empresa. A gente recebe direto dores, assim, mensagens, na verdade, né, assim... Pelo amor de Deus, você conhece alguém para me indicar, né? A gente percebe, assim, que, obviamente, cargos... diversos. Sim. Mas a gente sempre recebe isso, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como que você consegue aplicar, né, a metodologia da Integra para poder ajudar esses empresários, empreendedores que estão nos assistindo, talvez ainda, né, muito recente aí pelo nascimento da Integra, mas dentro das suas condições, né, de formações, aquilo que você já vivenciou dentro do seu trabalho. Essa pergunta é ótima, Isabela. Eu sei que a gente está caminhando aí pro final do nosso podcast, mas é algo muito importante essa pergunta, porque hoje a Integra, ela trabalha com todos os perfis de empresário, do pequeno empreendedor a grandes organizações. Então, eu atendo desde pequeno e microempresas, onde eu vou ter ali em torno de 10, 12, 15 trabalhadores, a cooperativas, onde eu tenho ali quase 3.000, 5.000 trabalhadores, para poder fazer processos vinculados à perspectiva de recursos humanos e psicologia organizacional. Então, parênteses, se você quer contratar a Integra,
qual é você falou ali que é entre 15 e a partir de 15 colaboradores, ou não? Também consegue pegar empresas menores? Então, hoje a gente já trabalhou com empresas que tinham 6, 7 trabalhadores. Ah, não, perfeito. A gente consegue desenhar, fazer um bom escopo organizacional dessa empresa para que ela tenha estrutura para crescimento. Ah, legal. Entendeu? Então, eu não fecho esse leque. Porque se eu começo trabalhando na perspectiva de organização, de desenvolvimento dessa pequena microempresa que deseja crescer, e ela aplica os processos vinculados à área de recursos humanos, ela vai ter um crescimento mais saudável, onde ela vai conseguir alcançar os objetivos da lucratividade e também tendo a visão da perspectiva de quem está trabalhando ali dentro. Isso é legal, porque aí você passa a trazer um apoio, né? Então, se você está aí assistindo a gente e quer, né, crescer o seu negócio, quer fazer com que você tenha lucro, né, de fato aí, que tenha resultado, a Integra consegue te atender, né? Não precisa ficar com medo, é só chamar ele lá no Instagram, falar direto com ele. Manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te atender e a gente vai fazer o seu processo de diagnóstico. E se você precisar de assessoria de marketing, pode contar com a DM. Aqui a gente tem um pacote completo. Né? É uma parceria de sucesso. Show de bola. Dando sequência aqui, né, em relação aos programas de desenvolvimento de carreira, pra gente dando sequência aí ao fim, como que você vai conseguir ajudar a reter esses talentos, né? E como que você pode assessorar isso para os empresários e empreendedores, para que de fato todos esses programas que a gente falou, que são todos esses produtos, eles de fato aconteçam dentro das empresas. Eu sempre digo o seguinte, se eu tenho planos de desenvolvimento de pessoas, que a gente fala, né? A Integra, ela trabalha com desenvolvimento organizacional e de pessoas. Olha a diferença de tão grandes núcleos que precisam falar. Então, eu desenvolvo pessoas e desenvolvo organizações. Para que eu tenha esse processo como um todo, a pessoa, o trabalhador que está ali dentro, juntamente com a organização, ela precisa ter no final algo que a gente chama qualidade de vida no trabalho. Essa qualidade de vida no trabalho, o programa de qualidade de vida no trabalho que nós implantamos dentro da organização, ela vai desde o processo de recrutamento e seleção, até a ponta, desenvolvimento de pessoas, treinamento e gestão desses treinamentos, processos de benefícios que essas pessoas têm, até processos que são muito conhecidos de qualidade de vida, que é a ginástica laboral. Muita gente pensa, quando fala em qualidade de vida no trabalho, pensa somente na ginástica. A ginástica é um item que nós fazemos pontualmente. Que talvez seja a ponta do iceberg. Isso, que a gente faz de forma pontual, que é um item do programa de qualidade de vida. Mas para que eu possa reter realmente essa pessoa, o programa de qualidade de vida no trabalho, ele precisa existir. E esse programa de qualidade de vida no trabalho, que é algo que a gente tem estudado bastante, que a gente tem visto muito, tanto na parte acadêmica e na aplicação já dentro das organizações, que são as novas formas de trabalho. A gente tem hoje empresas já oferecendo 4 dias de trabalho úteis para esse trabalhador. Então, a gente para poder pensar, nossa, eu vou trabalhar segunda, terça, quarta e quinta. E a sexta-feira, como é que funciona? Quando esse trabalhador tem a sexta-feira para ele poder resolver sua vida pessoal, seu desenvolvimento, fazer aquilo que ele precisa fazer, que ele não tinha tempo para poder fazer, ele vai ter melhores condições de enxergar toda a sua distribuição nesses 4 dias. Então, eu ofereço para ele mais uma opção para que ele possa descansar, para que ele possa ter o contato com a família, para que ele possa vivenciar a sua vida pessoal. Então, quando eu trabalho a perspectiva da qualidade de vida, eu estou pensando em novas formas de trabalho, estou pensando em processos adequados, estou pensando em benefícios, estou pensando em cargos e salários, estou pensando no desenvolvimento de carreira para que esse trabalhador ele seja realmente enxergado de uma forma 360 graus. E aí, de novo, eu tenho a perspectiva trabalhador e organização, que quando isso acontece de uma forma harmônica, o resultado final dessa minha empresa vai ser muito mais satisfatório. Que é o início do nosso podcast, né? A gente começou o podcast assim, e a gente vai finalizar o podcast de hoje com uma última pergunta, que é, assim, acho que talvez vai ser a pergunta-chave para isso, né? Para finalizar, como você vê o futuro do RH e da psicologia organizacional nos próximos anos e quais tendências você acredita que moldarão o futuro das relações trabalhistas? Essa não teve jeito, né, gente? Essa eu tive que fazer uma colinha aqui, porque eu preparei ela com muito carinho. Então, acho que para quem trabalha hoje com RH, psicologia organizacional, tem um desafio enorme aí pela frente, porque vai ser uma das áreas mais solicitadas. Por quê? As pessoas estão doentes, os trabalhadores não estão ficando dentro das organizações. Os empresários estão sofrendo para reter esses trabalhadores, né? Nós somos o segundo país com maior caso diagnosticado de burnout.
todo esse processo que envolve a saúde mental e o estresse provocado pelo trabalho está chegando e batendo aonde? No bolso desses empresários. Sim. Então, o setor de recursos humanos é uma das áreas que mais vão crescer na perspectiva quase que exponencial nos próximos anos. Então, quem trabalha com RH, quem trabalha com psicologia organizacional, tem uma área vasta, imensa para trabalhar com todos os perfis de empresa. Porque às vezes a gente pensava que essa área do RH era somente para empresas extremamente estruturadas. Eu falei com você que a gente fez uma consultoria numa empresa que tinha 5 pessoas apenas. Sim. Então hoje, quando eu penso na perspectiva geral de RH e psicologia do trabalho, a gente tem um espaço muito grande para que esses trabalhadores dessa área consigam atuar e desenvolver. Porque hoje, mais do que nunca, tem batido muito no bolso e na porta das empresas que as pessoas estão doentes, as pessoas não estão ficando, as pessoas estão saindo do trabalho, as pessoas estão apresentando um nível de atestado imenso, entrando com processos jurídicos absurdos nas organizações. Então, isso chega na saúde da empresa. Então, eu tenho a saúde do trabalhador e a saúde da financeira. A saúde da empresa. E que está vinculado de novo, que volta no nosso início do podcast. As duas coisas estão entrelaçadas. Não existe o Silvino trabalhador e o Silvino vida pessoal. É uma composição dos dois. Sem dúvidas. Eu sou essa integralidade. Então, quando eu integro literalmente essas duas coisas, o resultado final vai ser o maior sucesso. Eu acho que essa daí já rola até uma tatuagem, hein, de integralidade, hein? Ó, surgiu agora. Bom, muito obrigada pela sua presença. Se você ficou com a gente aqui até o final, não deixe de dar o seu like, comenta pra gente aí embaixo quais são os temas que você quer ver, que você quer participar talvez aqui junto com a gente do nosso podcast. Não deixa de seguir a Integra RH lá no Instagram, né? A gente também, @DIM Assessoria, @Isa Santana MKT e @Integra RH Oficial. Muito obrigada. Vamos pensar num próximo tema aí pra gente poder falar muito aqui sobre trabalho, tem RH, muita coisa, né? Falar. Gestão de pessoas. Muito exemplo pra gente poder conversar. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigado, Valeu. Até mais.